Olá, tudo bem? No programa Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre as MPs trabalhistas e a Covid-19. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Leone Pereira, que é advogado trabalhista do curso Damásio Educacional. Seja muito bem-vindo, Leone. Obrigado, Luciano. Sempre é um prazer e uma honra muito grande participar do Alesp Conecta. Espero que a gente consiga tirar algumas das dúvidas trabalhistas, né? Leone, eu queria que você começasse falando da evolução das MPs trabalhistas, né? O que a gente teve aí durante esses 4, 5 meses de pandemia e o que isso tem mudado as relações trabalhistas no nosso país durante esse período. Olha, Luciano, vamos lá. Isso é importante porque para quem está assistindo, que possa compreender realmente a evolução, né? Todos os diplomas normativos, né, que saíram em relação à pandemia, eles datam 2019/2020, naturalmente, pelos primeiros casos da pandemia em 2019. Mas a primeira lei que efetivamente trouxe medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus do Covid-19 foi a Lei 13.979. Ela é de fevereiro de 2020. O que é curioso e vale a pena ressaltar? Essa lei, ela não é específica trabalhista. Ela procurou trazer o enfrentamento em diversas áreas do direito e até em áreas de conhecimento conexas. Mas tem um artigo lá que se destaca. E tudo começa dali, a reflexão começa desse dispositivo, que é o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979. O dispositivo diz que as faltas do trabalhador decorrentes da pandemia são faltas justificadas. E sendo faltas justificadas, tecnicamente, em direito do trabalho, a gente teria uma nova modalidade ou espécie de interrupção do contrato individual de trabalho. E o que é isso? Deixando de maneira mais simples. O trabalhador, ele não pode ser despedido sem justa causa, ele não presta serviços, tem o pagamento dos salários do período, o período é computado como tempo de serviço, e nós temos os depósitos, o recolhimento do fundo de garantia. Tudo bem. É óbvio que se a gente pensar em proteção do trabalhador, que é a parte mais fraca, a gente chama de hipossuficiente, faz todo sentido. Só que do outro lado, para o empregador, para o tomador de serviços, ele não conseguiria arcar com todo esse ônus, naturalmente. Além disso, nós tivemos, junto com a Lei 13.979, o Decreto Legislativo número 6. E por que ele foi importante? Porque ele decretou um estado de calamidade pública. E daí a gente tem todo aquele debate das atuações dos estados, dos municípios e mesmo da própria União. Muito bem. E depois do Decreto 6, várias medidas provisórias saíram. Tanto que acho que todo mundo lembra nessa época, né? É muito recente, está fresco na memória, que praticamente toda semana, ou muitas vezes mais de uma por semana, novas medidas provisórias. Daí começaram até aquelas piadas, os memes, né? Pessoal da área trabalhista, antes de dormir e na hora de acordar, veja se saiu alguma medida provisória. Ou mesmo, na época da Páscoa, né? Na hora de você abrir o ovo de Páscoa, tinha que tomar cuidado para ver se não saía alguma medida provisória dentro do ovo de Páscoa. E diversas saíram, muito bem. Agora, de todas essas, 2 ganharam maior destaque, que foram as medidas provisórias 927 e 936. Então, vamos analisar por parte cada uma delas, que acho importante a reflexão. A primeira medida é a 927. A 927, ela foi efetivamente a primeira medida provisória trabalhista, que trouxe medidas trabalhistas exemplificativas de enfrentamento da pandemia. Mas dessa MP, alguns artigos se destacaram. Um primeiro, que a discussão até hoje é muito forte, disse que esse período caracteriza estado de força maior, ou uma situação de força maior. E aí você entra naquele debate que, sendo um estado de força maior, isso afastaria uma teoria que a gente chama de teoria do fato do príncipe, ou do factum principis, do artigo 486 da CLT, que resultaria numa responsabilidade do Estado por haveres trabalhistas. Como assim?
A gente sabe que essas questões de isolamento, de quarentena, trouxe prejuízos veementes aos tomadores de serviço. E, direto ou indiretamente, em decorrência de atos estatais em sentido amplo. E lendo o artigo 486 da CLT, isso dá a entender que o Estado teria algum tipo de responsabilidade. Mas vem prevalecendo o entendimento que não. Que isso seria uma situação efetivamente de força maior, regulamentada até pela própria CLT, artigos 501 a 504 da CLT. Detalhe importante para quem assiste aqui o programa. Sendo força maior para a trabalhista, pouco importa tendo origem humana ou origem da natureza. Você enquadra como força maior. A gente não usa aquela teoria igual do direito civil de diferenciar caso fortuito de força maior. Para a gente, esse evento imprevisível, inevitável, de origem humana ou mesmo da natureza, a gente caracteriza como força maior. Muito bem. Outro artigo que destaca é o artigo 2º. O artigo 2º trouxe algo inovador na teoria geral do direito. Que é algo inovador? Trouxe uma prevalência do acordo individual escrito. A gente chama de princípio da prevalência do acordo individual escrito. E esse acordo individual escrito, ele teria mais força até do que uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e toda a legislação abaixo da Constituição, que a gente chama de legislação infraconstitucional. E é o debate de hoje, quer dizer, o acordo individual escrito, de verdade, ele está existindo ou não? O trabalhador, ele está manifestando a sua vontade de maneira livre, de maneira clara, ou ele está aceitando com medo de perder o seu emprego? E outra, qual a expectativa que ele tem de colocação e recolocação do mercado em tempos de pandemia? Então, hoje é o que está acontecendo, muito então, né, Leone? Pode falar. Isso, pode falar. Fica à vontade, Luciano, pode me interromper. O tema o trabalhador está sendo, muitas vezes, coagido a aceitar o acordo, não é isso? É o que eu penso. É lógico que eu sou advogado, eu advogo para os dois lados, mas assim, como acadêmico, como estudioso, eu também entendo que essa manifestação de vontade, ela não está sendo livre da forma que vem se falando. Ele não está aceitando em plenas condições. Ele aceita porque ou ele é coagido, ou muitas vezes, Luciano, o temor que ele tem. Ele tá com o temor de perder seu emprego. É assim. Ou ele aceita e tá dentro, ou ele não aceita e tá fora. Simples assim. E outra, se ele perder o emprego, ele vai trabalhar onde nesse período? Né? A gente tem muitas empresas fechando, então hoje a expectativa de colocação e recolocação no mercado ela é muito baixa, ela é muito pequena. Então esse eu acho que é um grande problema. Além disso, Luciano, o artigo 3º da MP, quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, eu queria entender um pouco, né, você estava falando aí da questão da coação, enfim. Isso pode gerar depois ações trabalhistas, porque eu estava vendo aqui o número, ó, parece que de janeiro a maio foram 8,6 mil processos classificados com o tema aí Covid-19, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. E isso, Luciano, vai aumentar e muito, né? Nós teremos milhares de processos, alguns chegam até a falar na casa de 1 milhão, alguns chegam até a dizer em pandemia do judiciário trabalhista. É que ainda, entenda, tá todo mundo ainda entendendo tudo o que está acontecendo, esperando qual o caminho da empresa, ainda tá todo mundo, vamos dizer assim, em stand-by, né? Então a gente sente, eu estou sendo muito consultado para o trabalhador, ele está assim, deixa eu esperar um pouquinho, vamos aguardar, vamos ver se a empresa vai voltar, se não vai voltar, que a gente vai falar depois da suspensão do contrato. Então está todo mundo ainda aguardando, vamos dizer assim. Mas muitas dessas novas ações já estão questionando essa manifestação de vontade do trabalhador. Nós temos um princípio básico do direito, que sendo acordo, eu tenho que analisar o que a gente chama de rigidez da manifestação de vontade. Se ela é saudável, se ela é rígida, se ela não teve erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. Então esse é um ponto que já está sendo debatido na Justiça do Trabalho. E, a meu ver, é uma discussão interessante. É lógico que tem o lado do empresário, do empregador, que também está tentando salvar o seu negócio, manter a empresa, que acaba mantendo o emprego, mas ainda assim a gente tem que analisar, sim, essa questão da manifestação de vontade.
Além disso, Luciano, o artigo 3º do MP 927, a gente já vai chegar num ponto importante dela também, trouxe medidas exemplificativas trabalhistas de enfrentamento, que todo mundo ouviu falar, inclusive até na mídia, a questão do teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, feriados, antecipação e aproveitamento, banco de horas positivo e negativo, diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Foram medidas que nós utilizamos lá naquele primeiro momento com o objetivo de preservar o emprego e preservar a renda. E aqui já é um impacto interessante que a gente pode aprofundar, que é a questão do teletrabalho. O teletrabalho, ele veio para ficar. Muitas empresas já anunciaram que o teletrabalho vai existir para sempre no contexto da empresa, então parte de trabalho intelectual, a parte do back-office, o home, isso vai ser uma realidade daqui para frente, e as empresas descobriram algo que é básico, mas que é fundamental para ela, a redução de custos com instalações físicas. Então, fora aluguel de andares, de prédios, questão de luz, de água, de condomínio. Então, a gente está com um movimento agora de entrega de muitas instalações físicas, muitos espaços físicos. Eu vi até uma matéria recente de um especialista falando, mas em breve novas empresas surgirão alugando espaço físico. Eu, particularmente, com todo respeito, eu discordo. Eu acho que a gente vai entrar no movimento agora, efetivamente, de mais espaços físicos disponíveis, porque as empresas vão entregar, efetivamente, essa realidade, ela veio para ficar, e muito trabalhador mesmo está encontrando vantagens, outros não, mas alguns vantagens de trabalhar em casa, o teletrabalho. Quer dizer, redução de custos com alimentação, transporte, vestuário, a otimização do tempo, talvez mais qualidade de vida, mais contato com a família, fazer coisas que gosta, poder se reciclar. Então, essa é uma reflexão que o trabalhador deve fazer. Mas, Luciano, esse foi um grande impacto desse período. O teletrabalho já era uma realidade, mas a gente teve uma antecipação de movimento, tanto que essas empresas de tecnologia já anunciaram que esses aplicativos, softwares de tecnologia e trabalho em casa vão se desenvolver em muito, porque é um grande foco agora dessa empresa. Você vai colocar alguma coisa, senão eu continuo. Não, eu queria te perguntar, quer dizer, muitas pessoas, muitos empregadores se surpreenderam aí com o aumento da produtividade do trabalhador em relação ao home office, né? Principalmente, por exemplo, escritório de advocacia, né? Mas muita gente está falando o seguinte, que a volta depois vai ser um modelo híbrido, mas ainda vai existir, ainda a questão presencial ainda vai continuar sendo bastante forte, principalmente, por exemplo, na área de vocês. Você tem aí o contato do advogado com o cliente, por exemplo, né, que é algo aí fundamental. Outros setores também vão precisar desse contato do advogado com o cliente. Eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, vai depender um pouco da área, né, da área de atuação da empresa, do setor. Essa volta ela pode ser mista, pode ficar só no teletrabalho, ou qual que é a sua avaliação? Olha, de toda a experiência que eu tenho na área e do que eu venho estudando e acompanhando, concordo com você, Luciano, acho assim, o retorno do presencial, ele vai existir naturalmente, a meu ver. Não no mesmo volume, na mesma intensidade que era até o advento da pandemia. Eu entendo que não. Mas a gente vai voltar a ter um presencial. Agora, vou citar um exemplo até da minha profissão, da minha carreira, né, das duas, né, tanto como advogado quanto como professor e palestrante e tudo mais. O que a gente percebeu nesse período? Que também nós temos vantagens no trabalho à distância, mesmo na questão do atendimento ao cliente. Eu estou fazendo reuniões usando essas plataformas, a Skype que eu já usava, mas você pega Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, todas elas, assim, eu estou podendo gravar as reuniões, o cliente também está sentindo o conforto de não ter que se deslocar até o escritório, simplesmente ele já está na casa dele, a gente faz a reunião, e mais, a própria militância prática, hoje nós estamos, embora temas polêmicos, mas estamos realizando audiências por videoconferência e sustentações orais de maneira oral e virtual. Eu já tive a experiência, óbvio, nós temos vantagens e desvantagens, mas até de dentro da própria justiça do trabalho. Nós já temos voz de ministros, desembargadores, dizendo que esses atos à distância vieram para ficar. Mesmo eles estão sentindo algumas vantagens. Então é um período de grande adaptação, transformação e reciclagem da própria carreira.
Na carreira de professor, vou dar um outro exemplo também. As instituições de ensino estão encontrando vantagens, algumas vantagens com isso, tá bem? E muitos professores também estão encontrando vantagem no sentido de ou você dar aula ao vivo de casa, ou mesmo você gravar as aulas no horário que melhor lhe aprover. Quer dizer, algo que eu sempre discuti. Por que o horário comercial das 9 às 18, das 8 às 17? Por que a aula tem que ser necessariamente de manhã ou à noite? Percebe que cada um está encontrando o seu melhor horário a depender daquilo que gosta e do seu próprio organismo? Então essa é uma outra reflexão. E mais, Luciano, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que é uma reflexão que muita gente não está fazendo. Há uma crítica muito grande no uso da tecnologia. Não porque o contato presencial físico é melhor, lógico, ele é melhor, mas ele é melhor como era antes da pandemia. Hoje você tem um novo presencial em que vai estar todo mundo de máscara, com distanciamento, com a questão do álcool em gel e mais. Vamos pensar juntos. Já imaginou, Luciano, como é que eu, professor, eu vou dar aula numa sala de aula de máscara e todos os alunos de máscara? E mais, a gente está percebendo agora a máscara, você perde a identidade da expressão facial. É um olho, né? É o olho que fica te olhando, você não. A gente está com muita dificuldade em entender. Mas reação, é algo ainda, né, muito necessário, né? Infelizmente, ela sem dúvida, às vezes atrapalha, mas é algo ainda muito necessário nesse momento ainda, fundamental, pelo menos por enquanto, né? Mas imagina, vamos pensar, Luciano, numa audiência. Pensa o juiz perguntando para a parte ou para a testemunha, todo mundo de máscara, tem que ficar de máscara. Aí a gente entra naquela teoria do que é o menos pior, quer dizer, eu utilizar a tecnologia, essa distância, eu me vendo, ó, todo o meu rosto, ó, toda a minha expressão, a entonação, a forma de falar, ou todo mundo presencialmente de máscara. E mais, muita gente ainda, Luciano, não se sente confortável com o presencial mesmo de máscara, mesmo com álcool em gel. Eu tenho colegas, professores, que são juristas e tudo mais, que disseram que só vão sair de casa quando tiver a vacina. E aí, se a pessoa não vai, eu vou punir a pessoa? Eu vou aplicar arquivamento, revelia, eu vou ter alguma consequência processual negativa de alguém que não queira comparecer presencial? Perceba que a situação é muito difícil e muito mais complexa do que se fala. O estudo é extremamente complexo, então talvez a tecnologia seja uma solução que veio para ficar e a gente vai ter, de acordo com a pergunta, um sistema misto, Luciano. A gente vai ter sim o presencial, o que é natural, mas a tecnologia muito mais presente do que imaginava. A gente teve uma grande antecipação das ferramentas tecnológicas, embora o Brasil tenha dimensões continentais e não é todo mundo, né, Luciano, que tem condições de ter a tecnologia do acesso. Ainda metade do Brasil ainda preocupado com água, com luz, com esgoto. Isso a gente tem que também ponderar, né? Agora, eu queria falar com você sobre a validade dessas medidas, né? Uma medida provisória, ela tem um tempo válido, e aí o Congresso tem que referendar ou não. Eu queria que você analisasse essas medidas provisórias e o tempo de duração delas, já que a gente tem uma perspectiva aí de alongamento desse período da pandemia aqui no Brasil, algo que está acontecendo basicamente aqui, talvez nos Estados Unidos também, né? Enquanto outros países já saíram, né? Nós ainda temos ainda mais de 1.000 mortes por dia, 1.200, 1.300 mortes por dia. Eu queria que você falasse um pouco disso. Luciano, muito bem, isso é muito importante, né? Então, vamos já aproveitar que eu estava falando do MP 927 e já dizer o que aconteceu, né? De acordo com a própria Constituição, a medida provisória para ser ditada tem que ter relevância e urgência, tudo bem o que é o caso. Mas ela tem uma vigência, né? Ela produz efeitos por 60 dias, podendo ser prorrogado esse período por mais 60 dias. E a medida provisória 927 que eu estava comentando, ela caducou agora domingo, né? Então, nesse domingo agora, ela deixou de produzir efeitos, olha só. Então, deixando de produzir efeitos, ela não foi convertida em lei, porque ela teve um problema de ajuste político lá com o Senado, especialmente. Então, todas essas medidas que estávamos utilizando, efetivamente o empresário não pode mais utilizar dessa maneira. Quer dizer, a questão do teletrabalho, da negociação de períodos futuros aquisitivos e concessivos e por aí vai. Tá bom. Já a medida provisória 936, que foi a outra de destaque, que trouxe o que a gente chama de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, assentada num tripé em 3 grandes institutos. O benefício emergencial,
a redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato individual de trabalho. Essa medida provisória, ela foi convertida em lei. Hoje é a Lei 14.020. Então, a antiga medida provisória 936, ela foi convertida na Lei 14.020. E detalhe importante, como essa medida provisória, na sua conversão, ela recebeu alteração de texto, então não poderia aplicar a Lei 14.020 de maneira retroativa. Quer dizer, eu tenho o período de vigência da MP 936 e agora a Lei 14.020, que trouxe novidades e aquilo que a gente vem chamando de jabutis. E o que são jabutis? São os temas estranhos ao texto inicial. Isso acabou acontecendo também. Só que a própria Lei 14.020, ela fazia menção de um decreto de prorrogação de prazos. E esse decreto saiu, que é o decreto 10.422, agora de 2020, e esse decreto prorrogou os prazos. Então, hoje, o empresário, ele pode usar aquela redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato individual de trabalho, pode, respeitado o prazo máximo de 120 dias, agora com a prorrogação, só que computado o período anterior. Então ele não pode agora usar, se ele já usou 120 dias daqui para frente. Então, por exemplo, se ele já usou 60 dias à luz da MP, ele vai poder usar mais 60 dias. Então, o prazo máximo de 120 dias. Então, e a gente está aguardando agora vir uma lei, no caso vai ser uma nova lei mesmo, com a continuidade, Luciano, da utilização dessas ferramentas, quer dizer, do teletrabalho, de negociar férias individuais, férias coletivas, a questão de feriados. O empresário ainda está precisando dessas ferramentas para manter o seu negócio, o que, por consequência, você tem a preservação do emprego e da renda, né? Eu queria que você avaliasse a questão dos direitos trabalhistas durante a pandemia. Houve uma perda dos direitos trabalhistas? O que a gente pode falar em relação a essa questão para o empregado? Olha, Luciano, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que usar um programa desse para esclarecimento. E não é criticar se foi a melhor ou a pior saída, não. Mas que efetivamente nesse período os direitos trabalhistas foram precarizados, sem dúvida nenhuma. A gente já estava nesse movimento desde a reforma trabalhista. A Lei 13.467, lá de novembro de 2017. Isso já vinha acontecendo e agora isso se intensificou. É óbvio, a gente está num período excepcional e nesse período excepcional a gente tem que fazer o que a gente chama no direito de ponderação dos interesses, sopesamento de valores. Quer dizer, nós temos a vida e a saúde das pessoas, que é o que é de mais importante. Nós temos os direitos trabalhistas, que estão inclusive na própria Constituição. E nós temos a atividade empresarial, a atividade econômica, que tem que continuar até para a preservação do emprego e da renda. E nessa ponderação, nós naturalmente tivemos, sim, sacrifício e precarização de direitos. E qual é a preocupação, Luciano? É uma preocupação que eu tenho que falar como estudioso da área trabalhista. Quando nós temos movimento de precarização de direitos, e a gente pega nesses últimos anos, isso não aconteceu só no Brasil, mas no mundo inteiro, dificilmente quando passa esse motivo que justificou, a gente consegue retornar ao patamar anterior, percebe? A gente não consegue retomar todos os direitos da forma que estavam. Isso aconteceu com a reforma trabalhista e eu entendo que aconteceu agora nesse período. Então, voltar ao patamar que estávamos, acho difícil. A gente está realmente num caminho em que os direitos trabalhistas serão sacrificados em prol de um outro bem, que é de se incentivar, de se fomentar a atividade econômica. É um caminho não só tomado pelo Brasil, mas também por outros países do mundo. Quer dizer, os direitos fundamentais trabalhistas estão naturalmente sendo prejudicados. Para o empregador, né, que enfim, tem várias empresas fechando, a gente tem várias empresas grandes fechando. Outro dia eu estava conversando com o pessoal do setor de shopping centers, por exemplo, a gente estava fazendo um programa ao vivo, eles estavam me dizendo que dos 105 mil lojistas do país, 12 mil vão fechar as portas, né? Para o empresário, muitas vezes também não há outra opção senão né, buscar medidas aí que ajudem aí ao comércio, ou ao setor, ou à indústria, não fechar nesse momento, né? Para o empresário não tem muitas saídas também, né, nessa hora de isolamento social, né? Olha, Luciano, essa colocação é muito importante. Assim,
a gente tem que olhar também o lado do empresário, o lado do tomador de serviço que a gente fala, né? E no Brasil, ser empresário, ser tomador de serviço é muito difícil. E ele tem, vou colocar aqui de maneira didática, 3 grandes espadas na cabeça. A trabalhista, a previdenciária e a tributária, fora toda a questão burocrática. Então, ele também está, Luciano, numa situação desesperadora. Ele está numa situação que, e é muito fácil falar, mas hoje o empresário, ele tem que ter a função social, ele tem que ter a responsabilidade social da manutenção de todos os empregos. Imagina, mas o empresário deveria ter feito caixa. Quem que imaginaria algo dessa magnitude? Mas nem o mais pessimista de todos. Então perceba, é uma situação muito difícil. Agora, Luciano, tem que se colocar. O empresário está utilizando essas ferramentas trabalhistas, ok. Ele está tendo muita dificuldade de acesso às linhas de crédito. É o que é só a gente acompanhar o noticiário, isso é fácil de verificar. E mais, o que ele está esperando e o governo ainda não fez. E agora a gente está com essa proposta que muitos dizem que ela é tímida, que vai ser um outro tema da ordem do dia. Foi apresentada a tal da reforma tributária. O que o empresário quer é um maior apoio nessa questão tributária. E pouco importa o nome, se é incentivo, se é isenção, se é imunidade, ele não quer saber do nome, ele quer um maior apoio tributário. Porque até então, o acesso às linhas de crédito simplesmente postergam a dívida trabalhista do trabalhador, inclusive com juros e correção monetária. Quer dizer, o que alivia? O que ele queria efetivamente seria um maior empenho do governo, do Estado, em sentido amplo, com essas questões tributárias. Então, essa questão agora, essa notícia que está saindo da apresentação da reforma tributária, é a luz, né? É o que o empresário realmente vai ter como um fôlego para continuar a sua empresa e preservar os empregos. Porque essa medida provisória 936 trouxe como se fosse uma segunda etapa, né, da pandemia no aspecto trabalhista. A gente está esperando agora uma etapa um pouco mais avançada, porque esse período, percebe, ele já está se exaurindo e o empresário precisa de maior apoio tributário e, por que não, maior apoio previdenciário, que tem íntima relação com aspectos tributários também. Leone, o que nós temos aí pela frente em termos de medidas trabalhistas? Ainda tem outras medidas que deverão sair aí nas próximas semanas, nos próximos meses, em relação a essa questão da pandemia? O que nos espera pela frente em questões trabalhistas no nosso país? Olha, Luciano, na minha concepção, a gente está chegando a um período agora de esgotamento, de exaurimento das medidas trabalhistas. A não ser que o Congresso Nacional tome alguma atitude mais drástica de se alterar a Constituição Federal para ir eliminar direitos. Então, por exemplo, já imaginou? Férias de 30 dias eu elimino, 13º eu elimino, fundo de garantia. A não ser que eu tenha algo mais drástico, que eu não acredito. O que eu acredito agora é que os próximos passos serão medidas provisórias específicas para atividades e categorias, envolvendo setor de cabeleireiro, de estética, de transportes aéreos, de turismo, de eventos, ou seja, agora as medidas mais específicas, e o que o empresário está esperando é justamente isso, quer dizer, ele está muito ansioso agora com esse aspecto tributário que vem vindo, quer dizer, o que o governo vai aliviar, qual vai ser o alívio tributário que o empresário vai ter para preservar a sua própria empresa e os vínculos. Mas, o que é natural, empresas fecharão, continuarão fechando, empregados continuarão a ser dispensados, um aspecto talvez positivo de estatísticas. Muitas outras empresas vêm surgindo, quer dizer, a gente está tendo também um movimento de adaptação e readaptação de todo mundo. Quem sabe, com esse movimento do surgimento dessas novas empresas e essas adaptações, a gente tenha um aquecimento da economia, ainda que tímido, que possa gerar contratação, que possa gerar novos postos de trabalho. É uma outra esperança que eu tenho, tentando trazer esse aspecto positivo, né? Desse movimento de mercado. Quer dizer, muita gente que perdeu seu emprego está montando a sua própria empresa, está montando o seu próprio negócio. E isso sendo aquecido, ganhando corpo, ele vai precisar contratar funcionário, o que vai criar posto de trabalho. Então, esse movimento, ele vem acontecendo, ainda que de maneira tímida.
Tá certo, eu gostaria de agradecer o Leone Pereira, advogado especializado aí em Direito do Trabalho, professor do Damasa Educacional. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Olha, Luciano, eu agradeço mais uma vez toda a gentileza sua no contato, no agendamento, todo o apoio da equipe técnica. Eu fico sempre à disposição do Alesp Conecta para a gente solucionar essas dúvidas trabalhistas. E a gente já fica o convite para a próxima participação, porque realmente pode ser que esse programa esteja brevemente desatualizado com as muitas medidas trabalhistas que vêm saindo e eu continuo à disposição. Tá certo, muito obrigado pela participação. Vamos aguardar essas medidas, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aí para os telespectadores. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau.